Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está amando, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, Fábio Bitton, bom dia, meus amigos queridos. Pois é, olha com que prazer nós estamos aqui juntinho de vocês. Daqui a pouco, você sabe, vai ter a prece de Cáritas. Daqui a pouco a gente vai para a nossa sala de visitas conversar hoje com o Osmar do Breck, que você conhece. Ele é presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, é sambista, é cantor, é jornalista e muito provavelmente hoje, pelo menos eu convidei, não sei se vai vir, está em cima aqui do laço, mas o doutor Reinaldo Veloso, advogado dos mais famosos, falou: Fernando, eu vou aí. Até agora não chegou. De repente, às vezes, tem algum problema no trânsito, né? Um abraço para o Fábio Bitton, para o Glauber Rocha, abraço a todos vocês. Alô, Denise Guzmán Silva. Olha, gente, eu estava vendo aqui esses noticiários da manhã. Todo dia eu acordo por volta de 6 horas da manhã. Por quê? Porque para fazer esse programa ao vivo, tem muita aparelhagem para colocar tudo direitinho, funcionando, bonitinho e tal. E computação, você sabe, demanda um certo tempo. Então eu acordo com bastante antecedência, né? E deixo algumas matérias, algumas possibilidades de acontecer ou não no programa, dependendo do número de visitas que tenha. Porque o que classifica efetivamente esse programa é um programa de entrevista ou de debates, não é? Então é isso. Mas nessa história de você acordar, o que acontece? Você que é radialista, você que é jornalista, você tem uma certa avidez pelas notícias, você tem que ser bem informado. Então a gente fica aí zapeando, ora fica no SBT, ora fica na TV Globo, ora na Bandeirantes, para saber as notícias todas. E eu estava até comentando há pouco agora com o meu amigo Osmar do Breck, eu fico meio preocupado com a saúde desses apresentadores. Porque, meu Deus do céu, tanta notícia que acontece e a gente lamenta profundamente as notícias ruins, notadamente aquelas que acabam em morte, digamos assim. Mas é um negócio impressionante, porque todas as manhãs, primeira notícia é de morte, segunda notícia é de morte, terceira notícia é de morte, quarta notícia é de morte. Quer dizer, matou ou morreu. Quer dizer, meu Deus do céu, tá bom, a gente lamenta profundamente as pessoas todas que lamentavelmente sofrem problemas, às vezes de balas perdidas e outras coisas mais. Mas não tem notícia boa? Não tem alguma notícia para intercalar, para intervalar, até do ponto de vista da editoria, para dar um pouquinho mais de saúde para este ou aquele apresentador? Será que o Rio de Janeiro se resume somente em lambança? É um negócio que a gente tem que exatamente reclamar, porque eu conheço pessoas, a exemplo ele vai falar daqui a pouco, o Osmar comentou comigo, Fernando, eu não vejo, não deixo minha filha ver. Quer dizer, por quê? Porque os perigos existem, nós sabemos que os perigos existem, mas não será, a meu ver, divulgando todos de uma só vez, que você vai resolver. Porque o cidadão, hoje de manhã, na minha cabeça é assim: você está levantando, você está tomando seu banho, se você tem que seguir para o trabalho, você tem que seguir com cabeça fresca na medida do possível. Agora, as pessoas despejando na sua cabeça todas as notícias ruins, não tendo essa preocupação de mesclar. Tem uma notícia muito ruim, nós todos lamentamos, cuidado, não passe por ali, porque está havendo um tiroteio, etc. e que tais. Mas, em contrapartida, qual é a notícia boa que tem? Qual é a coisa boa que está acontecendo? Qual é a coisa boa que pode ser, pelo menos, compensada, digamos assim, para dar um pouco de equilíbrio para as pessoas? Essa reclamação não é minha. Essa reclamação é de milhares de pessoas que me abordam, muitas das vezes, através
através do zap, através digamos assim, da comunicação mesmo por telefone que seja, e reclamando. Quer dizer, meu Deus do céu, então, o que é isso? Aí começam a questionar o juiz que vai priorizar a guarda do filho, isso ainda está sub júdice, né, daquela senhora, porque essa senhora mora numa favela e o pai mora em Joinville, Santa Catarina. Claro que houve preconceito, sim, porque o Rio de Janeiro não é só isso. Eu mesmo moro no Rio de Janeiro há 40 anos, quer dizer, e graças a Deus, na maioria das vezes, não tive problema algum. Então é aquela história, é preciso respeitar um pouco a cidade, cobrar as coisas que têm que ser cobradas, mas pensar a respeito de coisas melhores que podem acontecer. Olha, eu vou cumprimentar, você vê, ele está lá, é o nosso querido Osmar do Breck. Bom dia, Osmar. Bom dia a todos, bom dia, internautas. Uma honra, um prazer enorme estar aqui de volta hoje com Opa, vocês. que legal, vamos já bater um papo aí. Muito obrigado, amigo. Pois é, esse é o Osmar do Breck, de quem eu falei para você, e vai contar novidades para a gente, que são coisas muito boas. Deixa eu ajeitar aqui. Alô, Eva Maria, Clube Regatas Vasco da Gama. Alô, Jefferson Mendes Augusto. Trocando aqui a tela, porque sempre acontece, e você sabe bem, a nossa prece de Cáritas, que é a característica do programa. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, e eu quero mandar um abraço aqui para os amigos que estão pedindo aí essa música tão linda chamada Noites Traiçoeiras. O Pierre de Almeida Queiroz. Alô, Pierre de Almeida Queiroz, um abraço para você. A Sueli Vascaína, o Pablo Leonardo, o Carlos Eduardo Cortes, o Cristiano, alô Cristiano, Débora Debolay, Henrique Costa, Soraya Silveira, André Siri, Bola de Neve, Luiz
o Jefferson Mendes Augusto também vendo a gente, o Fábio Bitton, de quem eu já falei. São tantos os amigos queridos, né, que a gente tem aí muito carinho. E a Maria Tereza pedindo aí, vai ouvir com o padre Fábio de Mello, Noites Traiçoeiras. Está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda assim noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer
se quer. Sorrindo. Bonito. Alô para o Flávio de Oliveira Raposo, para a Ângela Luquezzi, para todos os que estão vendo a gente. Olha, daqui a pouco, logo, quase que no final do programa, eu vou tocar essa música aí, Osmar Lubrecht, com Vida de Trabalhador, que é o sucesso do Osmar, o mais recente, né? A gente está voltando aqui, mandando um abraço para Denise Guzmán, nossa querida amiga. Samira, bom dia. Passo o microfone, as câmeras e microfones para ela. E vou ficar aqui ao lado do nosso queridíssimo Osmar Lubrecht, né? Portela já definiu o enredo, né, Osmar? Portela já definiu o seu enredo para o Carnaval de 2020. Sei. O enredo é Guajupiá, né? Sim. Terra Sem Mares. Sim. E vai falar dos índios que já habitavam aqui a cidade do Rio de Janeiro, Certo. muito antes da chegada dos portugueses. Que E maravilha. vai ser um enredo realmente supimpa. Se a Portela, eu gostei de supimpas, se a Portela repetir o enredo, o desfile de Lendas e Mistérios do Amazonas, Sei. que foi em 1970, quando ela foi campeã sozinha, ela está feita. Ela Vai ser um senhor carnaval. É. Está de parabéns aí a escolha. a escolha. É. O Renato Lage também, o casal Renato Lage. Carnavalesco. Exatamente, que vão fazer aí, realmente, vão desenvolver um Sim. enredo realmente bastante atrativo e bastante bonito. Que show, né? A Portela é uma das marcas registradas do nosso carnaval, vamos dizer, a maior das campeãs, né? Porque é a que tem mais títulos. É a que até tem hoje, mais né? títulos, são 22 títulos. São 22 E já estamos a caminho do 23º. A caminho do 23º. Isso, exatamente. E depois vem a Mangueira, no nosso calcanhar. Beija-Flor um pouco mais distante, tal, Salgueiro. Mas dá falta muito para alcançar. Agora, ela passou um período muito grande sem conseguir o campeonato, né? Passou. Ela passou. O último campeonato da Portela, sem ser esse agora, que foi agora em 2016, 17 parece, foi em 1984, com Contos de Areia. E assim mesmo ela ganhou empatado junto. Aliás, ela foi campeã. Ela foi campeã de domingo e a Mangueira de segunda-feira. Aí depois a Mangueira passou a ser super campeã. E nessa época você já estava na Portela? Já estava Estou na Portela desde 82. Não, desde 1981. 84 foi o ano que inaugurou a Mangueira. Foi na inauguração. Foi quando a Mangueira foi campeã. Eu e Samira estávamos lá. Isso, exatamente. Transmitindo pela Depois Manchete. inaugurou aquela O Sambódromo, se assustou, né? Porque você aquela beleza arquitetônica, você né? se lembra que até 84 o desfile era na Presidente Vargas. E por isso mesmo as pistas eram muito mais estreitas. Era em direção à Candelária. Isso, É isso? era em direção à E aí quando Candelária. surgiu esse projeto do Darcy Ribeiro, muita gente diz, não entende nada de samba, porque ele fez a Praça da Apoteose, e que acabou fazendo com que a ideia dele era que no final houvesse congraçamento de todas as escolas. Mas isso acabou não acontecendo. Não aconteceu. Eles fizeram recuo para a bateria entrar, entendendo? Né? As coisas foram se deixar toda a escola passar para poder causar aquele impacto apoteótico mesmo da escola. Se tornou mais profissional, não foi? Mais profissional, mais profissional. Que maravilha! Chegando o nosso Reinaldo Veloso. Sim. Olha só, de quem eu te falei. Sim, tá? Reinaldo, seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer, Reinaldo. Senta aqui, querido. Prazer. Gente, até para apresentar, nosso querido doutor Reinaldo Veloso. O Reinaldo é advogado. Você já conhece aqui do programa, tem algum tempo que a gente não estava tendo a presença dele, por razões diversas, razões de trabalho da Reinaldo. E o Reinaldo é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB. Falando nisso, ele focaliza aqui o nosso... Já veio para cá para o o nosso Todinho, a gente sabe que gosta. Você se lembra que nós tínhamos aqui a Lili, né? Ela veio aparecer com 16 anos. O Todinho tem um aninho. E já tá sabendo de quem gosta dele. Já houve a química aqui. Mas, Reinaldo, e aí, como é que estão as atividades? Estamos bem agora. A gente
Nós assumimos também a Comissão Nacional da OAB, né? É mesmo? A OAB criou, Maravilha. parece que gostou do trabalho, né? Certo. Meu e meus colegas. Então, nós criamos o nosso presidente Felipe Santa Cruz, que é o Sim. novo presidente do Um Conselho. abraço pro Felipe. O nosso presidente do Conselho É. Federal. E vem aqui no Colinho. E criou. Ele veio no Colinho, não? Às vezes Veio, vem, às vezes E vem. criou também a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, que tem outro enfoque. É um enfoque para a gente propor legislação junto ao Congresso Nacional, Certo. para nós lutarmos com ações, né, junto ao Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. São lutas macros que a gente pretende empreender ao longo do país. Principalmente a caça de javali, por exemplo, que usam cães, né? É. 10, 12 cães de qualquer espécie, de qualquer raça, inclusive sem raça definida. E pode acabar até com os cães se machucando também, além do Muito javali. O javali mata 2, que 3 mata, cães desse, é. e o cão às vezes fica morrendo no mato um tempão, quando acaba a caça, chamam É mesmo. os cães, e eles ficam morrendo 2, 3 dias lá no meio do mato, porque o mato é muito alto, e o caçador só chega no javali com o cão dando a orientação, né? Porque o mato é muito alto. Então utilizam todos os tipos de cães, não só cão de caça. Então, essa é uma das diversas lutas que a gente pretende empreender, por exemplo, como a vaquejada, rodeio. Nós temos entrada no Congresso Nacional pedindo um projeto, decreto legislativo, é nosso interesse na Comissão Nacional da OAB dos Animais, Sim. que o povo brasileiro, nas próximas eleições, que vai votar para prefeito, para vereador no que vem, o povo vote se quer que o rodeio e a vaquejada seja permitido no Brasil e se quer ou não a utilização de animais em rituais religiosos. É um plebiscito que nós estamos propondo ao Congresso Nacional, que nós entendemos, Fernando e amigos, que as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas são inquestionáveis, elas devem ser respeitadas. Mas as supremas decisões, essas pertencem ao povo brasileiro. Porque a Constituição nossa é uma Constituição cidadã. Então nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que têm que escolher, que tem que decidir se você pode ou não usar os animais em rituais religiosos e se você deve manter ou não na Constituição Federal uma emenda esdrúxula que foi feita permitindo o rodeio e a vaquejada sob certas condições. Então a nossa luta da Comissão Nacional é diferente da luta regional, que é uma luta mais precisa, uma luta mais pontual, como cada colega faz em cada estado. E agora, nessa presidência nacional, você tem idas e vindas a Brasília ou não? Sim. Agora Você dia fica mais aqui? Mais ou aqui, Brasília, uma vez por mês ou duas, porque a gente faz isso tudo basicamente pela internet, as reuniões. Certo. Nós temos uma luta agora, dia 7 de agosto, vai ser votado em Brasília um projeto que pode mudar tudo na causa da luta pelos animais, que é um projeto chamado Animal Não é Coisa. Sei. Que o animal é tido no Código Civil como uma coisa, um objeto. Né? Então você não tem como juridicamente defender um objeto. Não tem como é que você vai defender um objeto. Embora na área criminal, ele já é protegido pela Lei de Crimes Ambientais, a 9605, no artigo 32, que diz que se você tiver maus tratos, você pode ter 3 meses a um ano, há uma proteção. Mas na área civil, o animal não está protegido ainda. Então, em 2015, muitas comissões da OAB dos animais se reuniram em Brasília e nós ajudamos o deputado Ricardo Isaac, de São Paulo, formatar esse projeto. Sim. Eu e uns 40 colegas, todas as OABs, em 2015. Não tinha nem a Comissão Nacional ainda, agora tem. Então a Comissão Nacional vai incorporar essa ideia. Então chegou em terminativo no Senado. Já foi aprovado no Congresso, na Câmara, agora foi aprovado em todas as comissões do Senado Federal e agora vai ser votado no plenário do Senado dia 7 de agosto. Pelo menos está na pauta lá. Se passar, o animal deixa de ser coisa e passa a ser um ser capaz de sentir, que nós todos já sabemos, né? Capaz de sentir dor, ter sentimentos, sofrer como nós. O absurdo é ser tido como coisa. Sim, né? Darwin já dizia isso lá atrás, em 1800 qualquer coisa, É. quando estudou a etologia, o comportamento dos animais. É óbvio que o animal tem tudo isso, mas se for aprovada essa lei, vai ficar mais fácil você defender os animais, porque ele deixa de ser uma coisa, um objeto meramente semovente e passa a ter uma garantia jurídica, digamos assim, uma proteção. Então, em dia 7 eu estarei em Brasília, nessa luta junto ao Congresso Nacional, ao Senado especificamente, conversando com os senhores senadores, né? Porque não é fácil aprovar também. Sim. Geralmente você tem uma maioria radicalmente contrária, Sim. porque você vai afetar um monte de interesses, né? Na medida que diga que eles são seres eficientes, são capazes de serem defendidos. Como é que vai ser a indústria que os utiliza? Essa indústria absurda. Então, dia 7 nós estamos lá. A luta nacional é uma luta, não é pontual, é uma luta, como o próprio nome diz, uma luta nacional. Mas a luta é isso mesmo. A gente, nessa vida, a gente cai, cada um aqui, você tem a tua missão, o senhor tem a sua,
a esposa querida ali, né? Tem a dela, a Samira, de forma que cada um tem sua missão, tem sua passagem nesse plano terreno, e a gente é importante a nossa deixar um legado. Ter coerência, né? Ter coerência e deixar um legado para as próximas gerações, pelo menos de respeito aos animais. Sem dúvida. Eu estou apresentando ao vivo os dois que ainda não se conheciam, né? Então, para que o Reinaldo saiba, Reinaldo Osmar do Black é jornalista, mas é também sambista, cantor, é compositor da Portela, né? Que beleza. E é uma figura, atual presidente da Confraria dos Amigos. Tem um amigo que é muito querido lá na rua, adora a Portela, o Rafael Rafi, que você conhece? É conselheiro lá, não sai da Portela. Conheço o nome, É um jovem, mora aqui na Tijuca, sabe todos os hinos da Portela, apaixonado. Apaixonado. O Osmar, você está há 40 anos na Portela, né? 40 anos. 40 anos. E há quanto tempo na aula de compositores? Exatamente 40 anos. Exatamente 40 anos. Já entrou, você ganhou samba lá, não foi? 2 ou 3? Eu ganhei 3 sambas. Esses sambas que dizem de terreiro, de concurso de quadra, né? Terreiro, né? Eu ganhei 4. E samba enredo nunca ganhei não, mas fui a final algumas vezes, entendeu? Aliás, eu não ganhei, mas eu consegui que um amigo nosso ganhasse. O Beto Aquino. O Beto Aquino foi você capaz E de que me deixou muito feliz, né? É como se fosse eu, né? que faz parte. Coloquei ele lá na Portela, lá, ajudei a colocar ele na Portela. E E ele teve a felicidade que 2 anos de ala venceu o e o samba. detalhe é que o Beto Aquino é dentista, né? Portela tem dentista. eu não digo nem um samba, tem um hino. Ai, minha Portela, quando eu vi você chegar, senti o coração. Aquilo ali é o magnífico, né? Nunca a gente esquece. Né? Paulinho da Viola? Não, esse é o Luiz Leirão. E ele, quem cantava? Esse é o Luiz Leirão, ele é o Luiz Leirão. O do Paulinho da Viola é outro, foi um rio que passei minha vida. Deixa eu levar. Muito lindo. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Tive com a filha dele ontem, por O exemplo. Luiz Arão esteve aqui, agora está em São Paulo, uma pena. E quem me trouxe o recado de que ele falou, cadê o Fernando Sérgio? Eu falei, o Fernando está fazendo pornô na casa dele. Puxa, aí foi ver, disse que ele está bem e tal. Eu falei, cara, mas tu não convidou o Luiz para vir aqui? Porque é um amor de pessoa. Né? Só tem um defeito, é flamenguista. Mas flamenguista. é perfeito. E que agora está no meu WhatsApp. Hein? Está no meu WhatsApp, Luiz Leirão. Alô do Barros, passou meu telefone para ele, que me ligou. Ah, é? Eu conversei então com ele. Você vai me Eu vou conversar com ele a teu respeito. O Luiz é fantástico. Para ver se ele vem aqui no Rio. Quero ver se ele vai no meu show. O Luiz, ele falou desse sucesso. Luiz é sucesso a partir até da nossa canção. Do Roberto Carlos. E ele se amarrou muito no meu samba de breca, entendeu? Ele gostou do Reinaldo também, tá vendo? Tem uma afinidade muito grande, né? Porque ele, eu acho que o animal sabe quando. tem um instinto animal interessante, né? Talvez, impressionante. Ele fez mais festa em você do que em mim. Eu já tive Porque já me conhece aqui. Eu tive essa experiência uma vez com uma coruja no veterinário que a gente foi visitar lá, e a coruja que era muito brava, se acalmou e brincou comigo. Ele foi especialista. Muito legal. Sabe que eu outro dia publiquei no Facebook, no ano de 91, aliás, eu quero mandar um abraço ao João Carlos Rabelo, empresário, que foi meu patrão, porque eu trabalhei 1 ano na Rádio Angra, dirigindo a Rádio Angra, né? Fomos mudando para lá, ficamos 1 ano. Mas foi no ano de 92. E a gente morava num apartamento muito bonito que tinha lá, que era, inclusive, foi sessão da rádio para que a gente ali estivesse. E toda manhã, 2 araras que pertenciam ao Ivo Pitambi, elas saíam lá do sítio do Ivo e iam ficar na minha varanda. Eu cheguei a ver na internet. Tem uma foto com as 2 ali. Interessante. Que coisa, né? É verdade, é química, né? É muita coisa, né? É verdade. Aí eu pergunto a você, vou entrar já na parte espiritual. O animal tem alma, né? Eu não tenho a menor Você. dúvida. Portela é águia. Portela é águia. É águia. O animal tem alma. Não tenho a menor dúvida. Sim, São seres claro, em evolução, né? Nós estamos evoluindo muito. Muito. Hoje você quer, por exemplo, na Zona Sul, você tem mais cão e gato do que criança. Hoje o animal é um filho para qualquer um, né? Lógico. Você, além das despesas de veterinário, as pessoas tratam ele com o mesmo carinho, com a mesma afinidade que você trata uma criança. É impressionante, está evoluindo muito. Quando você perde um sentimento terrível. Quando vocês fizeram isso aqui com a Lili, não foi? Com a Lili. Você chegou a conhecer, você também. A Lili, a pretinha. Sim, claro. Né? E ela ficou 16 anos conosco. E eu peguei na rua.
Essa Porque falou. ela era um nenenzinho, eu me lembro que as perninhas dela ficavam aqui, ó, e ela desse tamanho, depois ficou mais ou menos um pouquinho maior que ele só, era doce e tal, mas infelizmente teve, pela Há idade. 16 anos vocês trataram com muito amor. É verdade. Chegar aos 16 E anos. aí esse rapazinho aí foi uma doação, porque o que acontece? O sogro do meu filho, que é dentista também, teve cria e distribuiu a cria. Então um dia ele chegou dentro de uma bolsa assim, dessas bolsas tipo C&A da vida, era tão pequenininho, chegou com 45 dias aqui em casa, está 1 ano e meio e realmente, e o Shih Tzu é muito carinhoso, né? Nossa, mãe do céu, né? Nós vamos fazer uma pausa que eu vou mostrar para você, principalmente, talvez você não conheça, viu, Samir? Já está lá no ponto Vida de Trabalhador, que é o novo sucesso do nosso querido Osmar Kubreck, né? Então nós vamos ter oportunidade, e essa música é música e letra sua, ou tem mais um parceiro? Não, é só minha. O cara quando tem talento faz música sozinho, tá ferro. Vamos lá. Nós vamos ouvir Vida de Trabalhador, que você está em todas as plataformas digitais, novo sucesso do Osmar Kubreck. Está aberto aí, sabe? Sim. Tá? Então vamos lá. Um abraço, vou mandar uns abraços enquanto Fábio Primeiro Ângela Rodrigues, Fábio Gratidão, Glória Criança, Moda Bandeira. Todo dia sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa. Todo dia eu faço tudo igual. Levanto, lavo o rosto, escovo os dentes e tomo café. E pego o metrô até a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver. Não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço para me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar para enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto numa loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Lá vou eu trabalhar.
A Rosa Biá entrou agora também, né? Vem aí. E um abraço, todo mundo gostando aí. Viu uma série de coraçõezinhos ali, subindo, aplausos. Ah, que bom, obrigado, gente, muito obrigado. Você teve alguma razão de ser esse samba? Quer dizer, o que te inspirou para fazer esse samba? Eu trabalhando. Você trabalha. Esse samba me inspirou no trabalho. É. Porque sabe uma coisa, depois que eu fiz estágio, eu me enveredei por ramo comercial, né? É. Fui representante comercial durante muito tempo. E então, uma vez eu na rua, justamente com a pasta na mão, indo visitar alguns clientes e tal, no meu roteiro e tal, pelo caminho, eu fui vendo aquelas coisas, né? O pessoal pegando ônibus, metrô, trem, eu andando. Aí me veio essa inspiração de vida. Essa inspiração. A vida de trabalhador, a rotina de trabalhador, principalmente a minha, né? Principalmente Aí eu fiz. Nós que somos um pouquinho mais velhos que o nosso querido Reinaldo, eu queria perguntar, o advogado ainda leva muita pasta? Aí não tem mas mais você tem necessidade de internet, voltar, né? Então, Você mais. usa, porque nessa nessa o pendrive. nos anos 70, Nem o representante comercial carrega tanto. lá tem mais, E naquela época, dos anos 70, dos anos 80, meu Deus do céu, você usava pasta e com uma série de coisas. Por exemplo, eu meio que, eu fui diretor de uma agência de publicidade, hoje eu sou dono de uma pequena e cumpridora, né? Mas fui diretor de uma média agência, quase grande, do Ney Machado, foi quando eu conheci o Carlos Cola, sim. essa coisa, e a gente saía muito para visitar cliente. E você ia com uma pasta pesada, porque aquilo, layouts, por exemplo, aí hoje resumiu-se tudo, o pendrive. Existem ainda alguns processos que podem ser também, assim, através do pendrive, da internet. A maioria hoje tudo é digital. Tudo digital, né? Elimina-se o papel, faz bem a natureza. Preserva a natureza, as árvores, né? Sim, Que fazem produção. Não tem. Então, E hoje você vê o avanço hoje está tão grande, não sei se você já viu, foi inventado no Japão, mas já existem similares, um aparelhinho um pouco maior que um pendrive, que esse aparelhinho ele permite a tradução imediata de 40 idiomas. A Então, tecnologia está avançando, a cada ano você tem um avanço imenso na tecnologia. Você chega pro cara e fala, o cara traduz para você, como é que você vai? E assim sucessivamente. É uma tradução imediata. Então o judiciário já não deve trabalhar tanto com aquela papelada toda que trabalhava antigamente, né? Não. Reduziu muito. O problema é que o que é que acontece? A população brasileira está agora mais ciente de seus direitos do que estava antes. Então você tem um volume maior de processo também, está todo mundo correndo atrás dos seus interesses e dos seus direitos, né? Que é legítimo. Então você tem uma diminuição de papel, preservação maior da natureza, das árvores, de modo geral, mas você tem uma maior conscientização da população. E a população com maior conscientização busca os seus direitos de forma mais consciente. E o que você acha dessa decisão do ministro Toffoli, né, com relação àquela coisa do filho do Bolsonaro, que era, pelo menos, objeto de investigação, né? Mas o que acontece? De repente não pode mais se tiver informação financeira. O que acontece? A população brasileira hoje ela está sedenta para que as coisas aconteçam, para que tudo seja apurado, né? Que nós não podemos mais ter nenhum fantasma político na nossa gestão do Brasil. Então essa decisão do ministro é o que eu disse antes com relação aos animais. Decisões de Suprema é cumprida, mas grandes decisões tem que ter o povo brasileiro que tem que fazer isso, porque a Constituição Federal regra assim, prevê o plebiscito, prevê o referendo. Então nem tudo a gente tem que ficar na mão do Supremo, não. Neste caso, a população ela se chocou com essa situação, né? Independente de vocação política, né? A gente não fala aqui. Posicionamento. Nada de posicionamento. A gente fala como cidadão. Jurídico até. As pessoas têm mais. Do jeito que o Brasil está polarizado hoje, quando você contraria o interesse de A, é que necessariamente você está com B. Quando você contraria o interesse de B, é que necessariamente você está com A. Não é nada disso. Muitas vezes você se pronuncia, como no nosso caso, como cidadão indignado. Então nós temos direito, pagando nosso imposto em dia, nós temos direito. Porque até o Albertassi agora pediu para ser colocado no mesmo tipo de lei. Sim, é o que vai acontecer. Você quer ver, se você tem por um lado essa aberração, esse entendimento que eu considero uma aberração,
em proibir que essa investigação continue, você tem do outro lado também as duas coisas erradas. Não estou querendo defender como cidadão, você me perguntou. Você tem, por exemplo, aquelas entrevistas que o ex-presidente deu detido. Nós não conhecemos ninguém na história detido, quer dizer, preso, condenado por várias instâncias, não foi uma instância só, foram várias instâncias dando entrevista. Então, todos, eu até falei para os colegas, nós temos que entrar com algumas ações para permitir que a bandidagem toda venha dar entrevista. Então, o Brasil ainda está sendo passado a limpo de ambos os lados, né? O cidadão brasileiro ainda está se indignando. Com acertos e equívocos. Com acertos e equívocos. Mas tem que haver uma distinção nisso. Você não pode se partidarizar nas coisas. Ou você é Brasil, ou você defende o país, ou você é patriota, ou você toma parte de um dos lados. Então, eu acho que nesse momento a população brasileira, para você ter a coisa de forma correta, de forma digna, como a gente quer, para a gente ter um Brasil grande, a gente tem que se expressar como cidadão. Esquecer as eleições que passaram, a eleição já passou, ficou lá atrás. Você tem que ver agora o que é o melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil? A apuração de tudo. Tudo tem que ser apurado. Né? Quem desviou da esquerda, da direita, tudo tem que ser apurado. Tudo tem que ser apurado, independente de posição ideológica. Porque acima da ideologia, né, e vocês está o país, né? Está o país, está o que precisa crescer. Nós estamos muito atrás do mundo em tudo, em tecnologia. Puxando aqui nosso discurso, na luta dos animais, na Europa você já tem muitos animais, muitos testes dos animais que são proibidos, e no Brasil você ainda tem tudo atraso. Né? Teve um ministro que disse, acho que foi o Barroso, que disse que quando as coisas acontecem lá fora e morrem lá fora, vem morar no Brasil. Chega no Brasil tudo atrasado. Né? Nós somos um país atrasado, porque a gente pensa de forma atrasada. Então nós temos que pensar como cidadão. A eleição já acabou, tem que apurar esse fato do fim do presidente, não tem que ter prisioneiro, ex-presidente, ou não sei o que, dando entrevista. Isso não existe. Se o cidadão do bem, aquele cidadão que realmente gosta do seu país, acima do fanatismo e acima da cegueira, ele tem que torcer para o país dar certo, independente do que for. E torcer para punir quem for. Senão você está tendo bandido de estimação, você está sendo gado, está aceitando tudo que você votou num sujeito, mesmo que o sujeito faça as coisas erradas. O sujeito é lindo. Não pode. Então, não sei se é, mas eu estou dizendo, né? Tem uns que são assim. Sim. E sempre foram assim, seja da direita, ou da esquerda, ou do centro. Não estou falando especificamente, não. Mas tem muita gente que vota pela beleza. Eu acredito muito que o Brasil, a gente não tem ainda esse negócio de esquerda e direita aqui não, sabe? Acho que não. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, Cuba, por exemplo, e esquerda é outra coisa, né? Esse negócio de prego aqui não. Não é explorar cadáver para se eleger, não é fazer discurso fácil com quem está no governo, e aí você acusa o governo para ficar querido nas redes sociais. Meu amigo, não é nada disso. Meu amigo Pedro Cirilo, que foi até diretor do Hospital das Laranjeiras, da Lagoa. O Pedro me mandou um vídeo que eu fiquei muito preocupado pelo que representa o vídeo. Por quê? Foi a inauguração do aeroporto em Vitória da Conquista. Então estava lá o presidente, tá? O presidente Bolsonaro, que está virando um presidente populista, a meu ver. Por quê? Porque ele estava no palanque e, de repente, com aquela segurança toda e tal, é um presidente da República. Já teve um fato que quase o matou em Juiz de Fora, lamentável. Então, de repente, o que ele faz? Ele está empolgado com o carro, ele pula do palanque, e como é o presidente, pularam todos os puxa-sacos, todos os que estavam atrás também pularam. Sua Excelência pulou segurança, e foi se abraçar no povo. E o povo o acolhia como se fosse um Mick Jagger, correto? Quer dizer, aí eu penso assim, meu Deus do céu, perdão, mas que irresponsabilidade. Por quê? E você vê ele junto com o povo, as pessoas segurando. Que bom que aquele povo que ali estava adora, mas não é o caso. O político tem que governar, não pode ser superstar, a meu ver. E porque se acontece um atentado numa situação dessa, fica muito difícil. Como é que faz? É preciso ter mais seriedade. O que a gente vê hoje é como você está dizendo, é o caminho do populismo, ao invés da seriedade, ao invés da gestão. Tudo bem, pegou um país aqui, a gente tem que admitir, arrasado, né? É muito difícil, muitas dívidas. E queira Deus que faça um bom governo. Porque senão o erro Mas dele. para fazer tem que sobreviver. O erro da gestão é o erro de todo brasileiro. Então, eu acho que o brasileiro ele tem que ver, nesses casos que você perguntou e outros casos, a gente tem que primeiro ser patriota e depois ter partidarismo.
Se você for nesse momento, o Brasil está passando uma situação muito difícil por causa dessa bipolaridade que aconteceu aí. Hoje você ou é um lado ou é o outro. E não pode ser assim, você tem que ser Brasil. Eu penso o seguinte... Eu vou ver se eu acho esse vídeo, se eu achar ele aqui, eu vou até mostrar. Eu penso que independentemente de ideologia política, né, ou até de sigla, que a sigla não leva a nada, claro, pode ser. O que vale, na minha opinião, são as ideias do homem. Sim, sim. O objetivo. Para o povo, para o cidadão. Exatamente. Para o seu país. Isso é que importa. Olha, eu vou mostrar. Samir, vê se você consegue focalizar aqui, por favor. Peraí, eu vou aí. Só colocar isso aqui numa situação que tenha condição de ser mostrado. Vamos ver se vocês vão me ajudar aí. Quer ver? Vamos lá. Tá aqui. Tá dando para ver daí? Na sua tela? Tá dando? Ok? Então assim. eu vou disparar. Dar uma olhada para ver o que houve para a gente... Você vê que quando ele pulou, todo mundo pula junto. E a preocupação não é ser contra nem a favor do Bolsonaro, não. A preocupação é o seguinte, é um presidente da República. Foi meio difícil em função de... que foi pego de surpresa, até peço desculpas da Samira. Não, deu pra ver. Mas, na verdade, aí se joga no meio do povo, você vai ver com segurança. Tá ali segurando. Nós estamos vendo, estamos falando que estamos vendo agora no telão, que tem um atraso do gerador para o telão. O telão é uma projeção daquilo que está no computador. Mas quem colocou ele foi... Mas não é preocupante, gente. É verdade. Alguém tem que falar, presidente, isso é maravilhoso, isso é uma pessoa fantástica e tal, mas tenha cuidado. Não, tem que dizer melhor do que isso. O senhor não é mais candidato, o senhor agora é o chefe da gestão do país. Isso, a candidatura ficou lá atrás, né? E precisa preservar agora a vida a gestão, dele, né? Agora promover o que prometeu e as coisas avançar e todo mundo torcer para que dê certo. E o erro de uma gestão de um país é o erro do país inteiro, o erro do povo inteiro, todo mundo tem prejuízo. Acho que tem que deixar dela essa pantomima toda, entendeu? Que ele faz, as coisas, até por conta da personalidade receber dele. Taça de futebol. Exatamente. E cuidar de vestir a camisa do Flamengo. E cuidar de dirigir o país e cuidar das coisas que são necessárias para fazer. A candidatura porque ele coloca em risco a vida dele e a vida dos demais também que estão ali. Imagina, nessa altura do campeonato, tudo que nós não precisamos é uma tragédia. Não precisa mais. E outra coisa, não precisa mais. E como o doutor falou, não precisa mais dessa atitude panfletária, porque ele já foi eleito, já é presidente, acabou. Não, ele é uma pessoa aparentemente simpática, eu acho que até ingênuo, né? Porque certo ponto, né? Aí eu se tivesse sofrido o atentado que ele sofreu, eu teria cuidados com relação a abraçar o povo. Né? Até pelo sufoco que ele teve. Sim, né? lógico. Meu Deus do céu. A gente, quando é hospitalizado, a gente sabe o sufoco que é, imagina as circunstâncias do que foi. Então é preocupante. E essa altura do campeonato, o que me preocupa também é determinadas pessoas que são apaixonadas por ele. Porque não é o caso. Né? Tenha o seu pensamento político, né? Eu gosto de fulano, está tudo bem e tal, mas não é um superstar. É uma pessoa que foi eleita para poder dirigir, se possível, chegar ao final do mandato. Outra coisa, gerando uma expectativa, se não me engano, de 55 milhões de brasileiros. 55, se não sei. Exato. Acho que é 55 milhões. Outra coisa, é uma expectativa que o brasileiro... muito grande, a expectativa dele foi grande. Melhorar o país, do país avançar. Mesmo aqueles que não votaram nele, que votaram até no candidato da oposição, eu acho que agora são políticos, são brasileiros, e tem que torcer para dar certo. E se não der certo, quando tiver a próxima eleição, troca. Mas tudo de forma democrática, sem fanatismo, né? Quando você beira o fanatismo e beira o populismo, como você falou, a gente está entrando numa seara ruim. Até porque o discurso dele foi o não populismo. Pois é. O discurso que o levou à eleição foi exatamente o não populismo. Agora se discute a nomeação do filho dele para
ministro para embaixador, né, nos Estados Unidos. Isso. Tem algumas O que situações você acha polêmicas. disso? A venda hoje de Juridicamente. parte do ativo da BR Ele Distribuidora acha que não é foi vendida por 9 bilhões de reais a BR Distribuidora, que dava muito lucro todo ano, e foi vendida, parece que dava um lucro de 3 bilhões ao ano, e foi vendida por 9 bilhões, quer dizer, isso precisa discutir também, né? Porque muita coisa também tem que ser vista, na minha opinião, e eu respeito quem pensa o contrário. A internet tem muito fake news, né? Tem muita mentirinha. Muita coisa que você solta, Demais. que determinada pessoa diz, e a pessoa não falou aquilo. A pessoa, cada um interpreta como quer. Ou pega fora de contexto. Pega né? forma de contexto. Então tem que ser analisado. A gente tem tido essas conversas lá. Você com quer ver um nossos exemplo colegas. do contexto? Num determinado, fora de contexto, num determinado momento da fala do Reinaldo, ele falou, a internet tem muita mentirinha. Então alguém pensa isso, Pois é. e aí você vai generalizar, vai achar, poxa, ele fala que a internet só tem mentirinha. Quando não é isso, né? É algo Tem que filtrar, né? Principalmente no âmbito político, a gente tem grupos que ficam postando coisas que determinado político disse, na verdade ele não disse, ou disse pensado. Então tem que tomar muito cuidado. Quando eu digo isso no nosso campo, que a gente recebe muita denúncia. Eu recebi denúncia, por exemplo, de um monte de cães dentro de uma grade, de uma gaiola, né, gigante, e dizendo que na época que foi um prefeito de determinado município aqui do Rio. E não tinha sido na China há 2 anos atrás. Recebemos um gato que foi abandonado no supermercado, numa gaiola, mas a filmagem era só de um muro. Então não dizia o nome do supermercado, não dizia nada. Vamos verificar, não era nada disso. Então você tem muita denúncia que a pessoa, você não pode deixar a emoção te sobrepor a razão. Ou a tendência. Não né? pode. A emoção não pode sobrepor a razão. Não pode. Você tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Agora mesmo nós estamos lutando para terminar o rodeio em Araruama, Sim. que rodeio você tem, o boi é preso nos seus órgãos genitais, com uma fita, Para poder fazer todo tipo de sacrifício. aquela- O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que não se faz rodeio e crueldade, rodeio e vaquejada sem dor, quer dizer, tem crueldade. E, no entanto, a Araruama contratou agora uma empresa para fazer agora no final de semana. Então me chegam muitos dados. Então estamos formatando uma ação para a gente tentar impedir isso. Já tivemos no Ministério Público, as coisas estão encaminhando. Mas todo mundo quer que faça já. E não pode ser assim. As ações que muito difíceis de serem feitas, você tem que fazer com muita pesquisa, com muitos dados. Porque o que acontece? Para você vencer uma ação, o básico, Tem que ter embasamento. Né? para você é o convencimento do juiz. Não é você querer, as coisas não são como a gente quer, é como acontece. Então você tem que ter um embasamento muito forte para convencer o juiz que aquele procedimento, seja ele qual for, ele é ilegal, é incorreto, é imoral, essas coisas. Né? É um trabalho minucioso. Muito Muito difícil. contar uma história, continue. Não é por fácil, favor. não. Fernando, Então as pessoas Fala, querem Osmar. que se faça muito rápido as situações, e principalmente nas redes sociais. Você tem que sem fazer dúvida. com calma, fundamentando, verificando se aquela situação que está sendo denunciada é verdadeira ou não é. Então, e vale para todo segmento. Vale para todos. Por isso a internet você tem que ter muito cuidado hoje nas redes sociais. Muito cuidado. Esse processo, que você essas repassa. ações são ações bastante minuciosas, né? Estudadas. Você tem que ver detalhes. a fonte. Muitas vezes você bota uma denúncia lá de qualquer coisa, não é só de animal. E não diz a fonte que é. Ontem mesmo eu recebi uma situação de Petrópolis, de um cavalo numa charrete, já desmaiou de tanto puxar a charrete, estão postando aquilo de 3, 4 dias para cá. Só que foi um vídeo que aconteceu em julho de 2018. Sim. Petrópolis, como você sabe, todos sabem, não tem mais charrete. Nem Paquetá. Nós forçamos, nem Paquetá. Nós forçamos uma situação Para que não plebiscito. acontecesse Agora vai o ser sacrifício Paraty. dos animais. Visitei Paraty agora. Paraty, né? Então Paraty nós já- terminamos com a charrete em Paquetá, terminamos com a charrete em Petrópolis, agora há pouco tempo, forçamos um plebiscito em que a população de Petrópolis votou 70% para acabar com a Contra o tração animal. sacrifício dos Contra animais. 30%, quer dizer, o cavalo lá teve 117 votos, teve mais votos que o prefeito. Se fosse eleição agora, ganhava o Que coisa cavalo. absurda, né? Pois é, o plebiscito, 117 mil votaram para terminar a charrete. E 38 mil, mais ou menos, votaram para manter a charrete, manter a tração animal. Então não tem mais, desde o início do ano. E está rolando um vídeo na internet de julho de 2018, mostrando esse acontecimento infeliz.
Mas foi um negócio... Mas que já não- aconteceu. Aí já me aconteceu. marcaram ontem. Você É. pode tomar alguma providência. Aí eu tive que explicar que... Aí eu fui lá ver de quando que era o vídeo, você tem que ir lá Sim, pesquisar. ver a fonte. E aí eu vi que era de julho de 2018. Eu tinha É. que postar, gente, É. é de julho. Me marcaram dezenas de vezes, eu tive que É explicar para todo mundo que isso não acabou. Acabou, mas o vídeo é antigo. Então eu recomendo aqui que até as pessoas que te assistem, e com certeza são filiais de vocês, que toda denúncia, seja em que Dá uma segmento for, conferida. dá uma conferida na fonte, Isso. dá uma verificada e ninguém postar o procedimento de agressividade pode estar sujeito a danos morais. verdade. Você postar uma coisa na internet hoje é a mesma coisa que você escrever numa revista, no jornal, atacando alguém. Cuidado com o dano moral. Exatamente. O Sérgio Solon Santos, jornalista, não é? Ao lado do Michel Melais, são os responsáveis pelo Mídia de Verdade, tá vendo a gente. Um abraço, Sérgio. Um abraço também para a Tânia Marilos, a cantora, que tem show Sim, no dia 26, sexta-feira. na sexta-feira, É. ali no Cariocando. Isso, e o né? pessoal da confraria, está todo mundo convidado. É. Vamos chegar mais cedo no almoço, Iremos já vai lá embora, depois vamos lá prestigiar. Tânia Marilos, nossa que querida esteve Tânia aqui Marilos. ontem, aliás, está com, Eu vi ontem. tá com o samba muito Aqui tá uma legal. festa. muito Agora, legal. Fernando, eu queria Diga. falar a respeito desse... Pode falar. Isaías Laurentino, nosso querido Isaías, grande abraço. Professor Isaías, um abração. Ô Fernando, como prometido, eu queria mostrar esse compacto simples aqui, Certo. que já está voltando ao mercado, inclusive. Ah, é? O vinil está voltando. O vinil Tá voltando o vinil? Tá voltando. Já tem Caro, até, já tem não, até, não o disco, não, caro, o aparelho. já tem até O eletrola aparelho. já, com, entendeu? É, moderna, que aceita pendrive e tal. Com mas pendrive, você toca com vinil, toca-fita, com O nosso Fábio, com CD, com tudo. Bito tem uma loja de venda. Exatamente. É só procurar. Então, né? esse Ramal 3. esse compacto simples aqui Tá dando para ver aí, Saber? Tá. é do Ramal 3, Sei. o grupo do qual eu fiz parte nos anos 70, Olha, e onde eu comecei minha carreira como cantor e compositor. Era um grupo de rock, mas a parte de MPB quem fazia era eu, inclusive samba. Nós Certo. tocávamos samba e quem cantava era eu, só Certo. MPB. Então aqui está o Ramal 3, tá vendo aqui, ó? É. Ramal Legal. 3, onde eu comecei. E a produção desse CD foi feita pelo Roberto Corrêa, dos Golden Boys. Olha. Que já nos deixou, grande Roberto Já nos Corrêa. deixou, verdade. Exatamente. E tem uma música aqui que é do Maurício Sabati, que é Certo. um professor de matemática, que já nos deixou também. Uhum. E tem uma que é de minha autoria. Bacana. Tá? Que na época não era Osmar Leite. Osmar Leite, Não, que é o seu sobrenome. Aí não tinha só o Cunha, Do Breck. de Osmar do Breck. É verdade. Era Osmar Leite, está aqui a contracapa, quem quiser ver, tá vendo aí? O Isaías, Ramal 3. que bacana. Ah, outra coisa. Ah. Vou divulgar o Sim. Boteco, o Mesa de Boteco. Certo. O Mesa de Boteco, que é um projeto meu e do Eros Mário Cordeiro, Eros Mário tá? Cordeiro. que será lançado, né, no Sim. Cariocando. Eles vão E lançar esse a partir projeto de quando? lá no Cariocando, dia 23 de agosto, a partir das 20 horas. Perfeito. Está aqui, Mesa de Boteco, Cariocando, dia 23 de agosto, a partir das 20 horas. Esse é um projeto no qual cada apresentação minha lá, eu terei 3 convidados, dessa vez será o Paulinho Mocidade, Helene Farias e o Adilson Bispo. E depois, na segunda edição, convidarei mais 3 e assim por E diante. assim sucessivamente. Exatamente. Então, muito obrigado por Muito estar bem, aqui. muito com bem. vocês. Parabéns. Tá. O Jefferson, o que saber aqui? Quem não está dando para inteiro? Jefferson, está dizendo o que aí, por favor? Mendes, Jefferson. além da música Nossa Canção, que já foi citada no programa, a Aham. música Ciúme, de Você Também, Do Luiz Airão. é uma música que o Roberto Carlos gravou e que teve Luiz Airão como compositor. Exatamente. É verdade, é. Luiz Airão. De todas, a mais importante, a meu ver, ele é um baita do compositor, cantor Sim, também. sim, claro. Mas nossa canção marcou época. Exatamente. E é lá da época dos anos 60. Olha, o Todinho, e Tem ele, possível. isso aí é a gente conversar, a maneira que ele consegue conversar. E ele está dizendo que esse brinquedinho aqui é dele. Como ele gosta de aparecer, eu agora deixo o programa com vocês até pegá-lo. Por favor, leva isso, não é jornalista? Vai lá. Ah, sim! Não pode ficar sem fala. Não, claro, Ele está evidente, sabendo claro. que eu vou pegar ele aqui. Ó, garoto, vem cá. Evidentemente que não. Aqui, olha só que figura, que exatamente. criança.
Olha só, esse rapaz. Agora, só uma pergunta: o Todinho é flamenguista ou vascaíno? Flamenguista. Uma pergunta que Flamenguista. Ela Ih, acha rapaz, que tá. é verdade. Tá vendo divisão aí, a gente tem que Ei, definir isso. rapaz. Pronto. Ele é um Flavasco. Só para mostrar o Todinho, né? Muito bem, meus amigos, chegamos praticamente ao final do programa. Eu quero agradecer a você mais uma vez, meu caro Osmar do Breck, e o recado que você quiser mandar, aproveita. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o convite. Sei. Muito obrigado, né? Certo. E você sabe que eu sou um soldado do seu serviço, né? Muito chamou, obrigado, eu estou ali. E quero convidar a todos para sexta-feira agora, Sei. o nosso almoço, que é o almoço da Confraria do Rádio. Por gentileza, cheguem cedo, eu vou me esforçar para chegar cedo, porque logo mais, às 20 horas, tem o show da nossa querida Tânia Malheiros. Um abraço a todos, um abraço para toda a Portela, para o presidente Luiz Carlos Magalhães, para toda a diretoria, para toda a comunidade e especialmente para os compositores da Portela. Muito bem. Eu queria agora também despedir do nosso querido Reinaldo Veloso, na esperança de que sempre que você não tiver nada para fazer, por favor, venha fazer aqui na quarta-feira. Se você me chamar, é uma satisfação grande. Quarta e a quarta-feira. Se Pode você ser. puder vir, será um prazer. Sim, está combinado. É. A gente fala outros temas também, entendeu? Sim, claro, lógico. É sempre uma satisfação estar aqui com você, com a Samira. Não, o prazer é todo Gelda nosso. também te mandou um grande abraço. Um abraço para a Gelda, acompanhei a férias que ela fez lá em Budapeste. Foi, chegou ontem. Várias regiões do norte da Europa, né? Você Que bacana. foi com a Larissa lá, Que passeou bacana. bastante. Uma família muito bonita, Eu rapaz. tenho um amigo que trabalha também na OAB, de vez em quando ele é muito atuante na OAB, é? não sei se ele conhece. Paulo Roberto Siminelli. Sim. Siminelli. Ah, é? Inclusive é compositor, faz parte da área dos compositores. Ele é novo, eu estou lá em 2014. Então Mas já faz bem, parte, está lá também com a gente. O Reinaldo ficou oficialmente convidado para vir às Eu te quartas-feiras. agradeço demais, é uma satisfação muito grande. Mas tem Eu um pré-requisito para isso. Aham. O café da Samira tem que Ah, ter é? um ponto. Não é meu, é dele. É dele, né? Não revela. É porque eu acordo mais cedo aqui em casa, eu vou e faço café. Eu queria lembrar a todos, agradecer a você. Esse livro ainda está à vontade na livraria Saraiva, no saraiva.com.br. Já foi lançado há algum tempo, é os 50 anos de comunicação, né? Então, de minha autoria. E aqui você tem histórias, você tem causos do rádio e você tem também algumas poesias que eu tive a oportunidade de cometer, digamos assim. E estou fechando aí agora o programa sempre com um desses poemas. E o poema do dia de hoje diz sobre saudade. De repente eu fiquei lembrando do meu irmão jornalista que já se foi, está aqui no Papai do Céu. Fui lembrada dos meus pais enfim, e restou essa oportunidade de falar o seguinte: saudade, essa coisa estranha por nós sentida, que fica na gente doendo como se fosse ferida. Saudade, essa coisa estranha que a gente não consegue ver, mas que se faz presente quase sempre a nos machucar. Saudade, a presença sempre ausente, sem que se possa comparar, afinal cada saudade se faz diferente, única, a machucar. Saudade que possui uma irmã no dia a dia, que com ela caminha, não fora a própria nostalgia, a relembrar coisas antigas por vezes tão presentes. Saudade, essa coisa tão estranha por nós sentida, que fere a gente como se fosse funda e doída, e não raro faz rolar uma lágrima furtiva na tristeza do nosso perdido olhar. Um abraço, fiquem com Deus, namastê.